Salve, salve, torcedor santista, tudo bem? Vargas Joaquim na área, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente aí, ó, faça os seus comentários. Pessoal, essa semana foi meio conturbada e uma situação meio já esperada por alguns torcedores santistas e aqueles que tentaram acreditar que aconteceria outra coisa, na verdade só fez valer aquilo que realmente está acontecendo. Ficou confuso? Eu vou tentar explicar para você. Nessa semana, muito se falou dos jogadores que não foram relacionados para essa partida contra o time do Botafogo. Entre eles está o Rainer, que eu acho que não vai fazer muita falta, essa que é a verdade. Entrou o Rodrigo Ferreira, que também... E ainda bem que tem lá o Sherman que vai jogar como titular. Mas lembrando que o Rodrigo Ferreira fica na opção como banco de reservas. E aí quando você olha no meio de campo, e aqueles jogadores que foram relacionados para essa partida, você vê que não está o Miguelito, você vê que não está o Billy Arce, você vê que não está o próprio Youshoua Ndiaye, que são jogadores que na última partida, principalmente lá quando aconteceu a vitória do time do Santos frente ao time do América Mineiro por 2-1, imaginávamos que eles seriam relacionados para essa partida. Pelo menos foi esse um determinado contexto que foi dado. E a gente imaginou que alguma coisa iria acontecer mesmo, até porque eu vou colocar um vídeo aqui, eu quero que vocês, pessoal, acompanhem a entrevista que foi dado e concedido lá no CT Repelé, aqueles teaser que fala, o Santos fez de uma forma em que todo mundo entrou nessa achando que o Miguelito teria mais uma oportunidade. E o que aconteceu? Não aconteceu. Vou colocar aí, daqui a pouco a gente volta. Sim, eu fiquei muito feliz, né, poder ajudar minha seleção com um gol e dar vitória ainda, fora de casa, que é uma vitória que a gente não tinha faz uns 30 anos, então a gente ficou muito feliz, né, e parabenizar a equipe toda. O objetivo é esse, né, é poder ajudar a seleção para assim ir bem nos jogos e ganhar também uma oportunidade aqui no time principal, que é o mais importante. Você viu, pessoal, com todo essa situação em que o Santos colocou o torcedor santista, deixou o torcedor santista iludido, ainda mais para os jogadores que a gente viu que seriam relacionados, esperávamos de uma certa forma que o Miguelito estaria nessa lista. Tem muita gente que fala que não gosta do Miguelito e que fala o seguinte, o cara nunca jogou nada, as oportunidades que ele teve jogando, realmente ele não fez por merecer. Pô, eu já falei aqui, se você acha que uma partida e meia, no máximo duas, vamos colocar assim, de todas as vezes que ele entrou, jogando 10, 15 minutos, e ainda os minutos que ele entrou eram minutos assim, que foi para queimar o garoto. Salve aquelas exceções que teve um jogo que ele entrou faltando 10, que ele deu 2 passes para 2 atacantes do time do Santos, que eu achei que foi a melhor partida dele. Mas não foi dado sequência para o menino. Não existe um acreditar. Mesmo o menino se destacando na seleção do país dele, a Bolívia, sendo o melhor jogador, sendo ovacionado inclusive pelo país dele, Fábio Carilli não acredita nisso. Então iludiu o menino e iludiu os torcedores do time do Santos, da possibilidade dele ser escalado e ser relacionado para essa partida contra o time do Botafogo. Isso não aconteceu. Frustrou. Claro que frustrou. Ainda mais os relacionados quando a gente vê Patrick, quando a gente vê Serginho. Será, pessoal, que esse cara que jogou as eliminatórias da Copa do Mundo, é pela seleção da Bolívia, seleção fraquíssima, vai ver lá na classificação das eliminatórias da Copa do Mundo aqui do Mercosul como que tá. Se eu não me engano, tá muito perto do Brasil. O Brasil que tem todas as férias não tá jogando absolutamente nada. E ele não serve para o Santos Futebol Clube profissional
só serve para jogar no sub-20, ele joga e defende a seleção do país dele, a Bolívia, e não serve para jogar no time B, da Série B, melhor dizendo, do Santos Futebol Clube. Com esses jogadores que aí tá. Eu não estou desmerecendo o Santos não, hein? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu só acho que o mesmo posicionamento que o Fábio Carille deu para alguns jogadores, e aí eu vi lá o Ricardinho Martins, que ele estava falando no canal dele, que eu achei até interessante para a gente argumentar, falando que o Billy Arce e o próprio Sofa Nijai não estão preparados fisicamente, os dois realmente não estão conseguindo acompanhar o grupo. Cara, assim, é no mínimo para duvidar. Então por que ninguém chega e fala, cara, a real, o que está acontecendo? Para mim isso é muito claro, ele vai permanecer com esses caras, que são os caras de confiança dele. Agora não tem perspectiva, o motivo pelo qual ele deu o aval para a contratação desses caras. Cara, falta 12 rodadas. Vai colocar esses caras para jogar quando? Ah, eu ouvi falar que eu não jogo nessa, porque nem o Billy Arce, eu não jogo nessa posição. Eu não quero nem saber disso, cara. Vocês tinham que contratar um jogador já sabendo e já sabia qual que era o comportamento dele. Se está acontecendo alguma coisa que ninguém está sabendo, porque ninguém pode cobrir o time do Santos, a gente tem que entender que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Para os jogadores dentro do vestiário eles se fecharam, mas a gente não consegue assistir o treino do Santos para a gente ter uma opinião diferente, para ver se realmente o Yusufa Nijai, para ver se realmente lá o próprio Billy Arce, ou o próprio Miguelito, que foi falado também que não tem intensidade. E nessa semana assim, muito se falou a respeito do posicionamento do garoto. O Fábio não sabia. O Carille não sabia do posicionamento que ele joga 20 anos na mesma posição, lá no sub-20. Ele que se diz um apreciador, mentira, lá do sub-20, do sub-17. Não dá, cara, não dá. Não dá. Pode falar o que for, pode dizer o que for. É falta de preparo físico, é falta disso. Os caras não aguentam jogar. Eu aposto e ganho que se colocar o Billy Arce, se colocar... Alguma coisa está acontecendo, pessoal. Se colocar o Billy Arce, se colocar realmente lá o próprio Miguelito, se colocar o Yusufa Nijai, ele corre mais do que o Serginho, ele corre mais do que o Patrick, ele corre mais, por exemplo, do que o Furk. Ele corre. Ele se movimenta mais, porque são estilos diferentes. São estilos diferentes. E a partir daí, essa lista, ela ficou da não convocação desses jogadores para a lista para jogar contra o time do Botafogo, foi muito mais importante do que os próprios relacionados que aqui estão. Por exemplo, aqui, ó, goleiros, Diógenes, Gabriel Brazão, Gustavo Jundi, ou Jundi se você preferir. Laterais, Escobar, JP Sherman, Rodrigo Ferreira e o Souza. O Rainer não tá. O Rodrigo Ferreira vai jogar no lugar dele. Zagueiros, João Basso, Jair, Gil, Luan Pérez. Mais uma oportunidade para o Luan Pérez. Os meias, Diego Pituca, Juliano, João Schmidt, Patrick, Tomás Rincon. Esse não joga nunca mais. Eu acho que esse não joga muito mais, que eu acho um desrespeito com esse jogador. Mas vai colocar no lugar de quem? Ele colocou o Patrick para jogar. Você acha que o Rincon não pode entrar e adiantar um dos jogadores? Sandri e Serginho. Atacantes, Guilherme, Furk, Nacho, La Quintana, Pedrinho, Wendel Silva e Bigode. Pessoal, possível escalação do time do Santos é o Brazão no gol, Sherman na lateral direita, Gil, Jair e o Escobar na lateral esquerda. No meio de campo é Schmidt, Pituca e Juliano, que joga mais na frente como segundo atacante do que no meio de campo. Por isso que aquele abertura, aquele meio de campo aberto, né? Que é ridículo. A gente que tá vendo, o Fábio Carille não vê isso. E ali no sistema de ataque, o La Quintana, o Nacho e o La Quintana, tava em dúvida entre ele e o Pedrinho, mas eu tô vendo que não tá nem dividido, que vai ser o Nacho. Ali o Wendel, se falou do Wendel, parece que ele sentiu alguma coisa, pessoal. Se não jogar ele, ou se ele não foi relacionado, eu acredito que ele até viajou. Se não, me desculpe, porque eu vi em algum lugar falar que ele tinha, parece que ele ia ser preservado. Se não entrar ele, entra provavelmente ou o Bigode ou o Furk. E o Guilherme vai completar o time. Um time
que não tem diferença nenhuma daqueles que foram escalados nas últimas partidas, né? E se quiser fazer uma coisa diferente, que nem o posicionamento do Lampérez, né? Todo mundo tá falando, terceiro zagueiro, ele não vai fazer isso, gente. Eu falei quando ele foi contratado. Ele não sabe jogar dessa forma. Colocar ali o Gil, colocar o Jair no meio, ou colocar o Jair na direita, o Gil no meio, o Lampérez, e atacar com os dois laterais, o Sherman e o Escobar. Ele não vai fazer isso. Porque ele vai ter que sacrificar um lá na frente. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai esperar o momento certo, a hora certa para sacar o Jair. Para sacar o Jair. É esse que ele vai tirar, porque sempre ele não vai tirar o Gil, ele não vai tirar o Escobar, não vai tirar. Porque se ele não prefere o Souza, ele prefere o Escobar. Até aí tudo bem, porque o Escobar é raçudo. Mas ele vai realmente mudar? Não vai fazer isso, pessoal. E o Jair, que é um menino, um garoto, né, um guri, vai ficar no banco de reserva na primeira oportunidade que ele receber. E o Lampérez vai entrar, não vai sair mais. Escuta o que eu tô falando. Tá bom, pessoal? Vamos torcer para que o Santos ganhe, pra gente não se estressar antes mesmo de começar a partida? Hã? O Santos vencendo, jogando bem, jogando mal, já que jogar bem, se estressar não é uma opção, é fato que isso de fato e de verdade vai acontecer, então vamos torcer para o time do Santos trazer um resultado positivo e depois na Vila Belmiro, num confronto direto contra o time do Novo Horizontino, o Santos consiga mais uma vitória. Lembrando, esses dois próximos times, o Santos perdeu. Abraço para você. Se liga no meu canal, ative as notificações, dê o seu like que é importante, principalmente, faça os seus comentários. Abraço para você, até o pós-jogo, tchau.